Muito bem, estamos de volta para a visão panorâmica do Apocalipse. Esse livro que é cheio de ilustrações para você, por isso é chamado um Atlas para o livro do Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro visionário. Então João viu e esse artista desenhou diversas figuras no livro para que quando você estudar o Apocalipse, você possa ter a mesma visão do que João viu. Nós agora vamos falar do juízo do grande trono branco. Esse trono ele é enorme, os céus e a terra fogem dele. É um juízo do grande trono branco, também é chamado o juízo final. E esse juízo do grande trono branco não é para os justos ou para os crentes, porque esses já reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Esse juízo do grande trono branco é para os incrédulos, é para aqueles que estão no inferno. Então, as pessoas terão uma única oportunidade de sair do inferno. Elas sairão para o juízo do grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20. Infelizmente, alguns sairão do inferno e serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde se encontra agora o diabo, a besta e o falso profeta. Vamos começar então Apocalipse, capítulo 20. O Apocalipse, capítulo 20, ele é muito rico. Ele tem um milênio. Ele tem a soltura de Satanás após o milênio, ele tem a batalha final, ele tem o juízo do grande trono branco, que é o juízo final. E diz assim, Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Então, nesse trono branco tem um assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono é tão grande, mas tão grande, que da presença do trono branco, os céus e a terra fogem. E vi os mortos. Agora vai haver, essa é a segunda ressurreição. Nós tivemos a primeira ressurreição no Apocalipse, capítulo 20, verso 6, diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição do justo. A segunda ressurreição é do ímpio. E vi, olha só, os mortos, grandes e pequenos, não importa se a pessoa era famosa, se a pessoa era grande aqui na terra, ou se a pessoa era pequena. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então, como eles estavam diante do trono, significa que ressuscitaram. E abriram-se os livros, serão abertos os livros, tá vendo? Diversos livros serão abertos. O livro das obras dos homens, o livro da lei, o livro do Senhor será aberto. Note que foram abertos os livros. Então, são diversos livros que serão abertos no juízo do grande trono branco. Então, nós até sugerimos alguns livros que serão abertos durante esse juízo e demos os versos para que você leia, não é? E eu vou falar quais livros serão abertos. E abriu-se outro livro, o ênfase é no outro livro que vai se abrir, chamado o livro da vida. E abriu-se outro livro que é o da vida, o livro da vida. Não é? Alguns interpretam como livro da vida da pessoa. Outros interpretam o livro da vida, onde estão escritos todos os nomes daqueles que irão gozar a vida eterna. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos, presta atenção nisso, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, todas as obras que nós fazemos, tudo aquilo que estamos fazendo está sendo anotado. Não pense em você que Deus deixa passar tudo, não. Está tudo sendo anotado. As obras.
Note que essas pessoas, em vez de confiar em Jesus, elas confiaram nas suas obras. Não é o que acontece, às vezes a gente fala de Jesus para alguém e a pessoa diz, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato. Não é? O que ela está confiando? Nas suas obras. Então, já que ela confia nas suas obras, ela será julgada. Mas também vai ser julgada pelas mentiras que ela falou, será julgada pelos atos pecaminosos que ela cometeu. Olha só, os mortos serão julgados, e eles já estavam lá no inferno, serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, esse juízo do grande trono branco é um juízo sério. Olha só quem vai chegar diante do grande trono branco. Diz assim, deu o mar os mortos, quantos e quantos que foram sepultados no mar. O mar vai dar os seus mortos, que nele havia, quer dizer, eles irão ressuscitar. A morte vai dar os seus mortos, a morte não vai retê-los. E o inferno deram os mortos que nele havia. O mar, a morte, o inferno vão dar os seus mortos que nele havia. E foram julgados, de novo, cada um segundo as suas obras. Vocês confiaram nas obras, serão agora julgados por elas. E a morte e o inferno, depois do julgamento, olha, a morte vai dar os seus mortos, o inferno vai dar os seus mortos. Verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Quem é que já estava lá no lago de fogo? O diabo, a besta, o falso profeta. O diabo foi lançado no final do milênio, não é? E depois de o diabo ser lançado, então vem esse grande trono branco para o julgamento dos mortos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Mas o mais sério de tudo está aqui no verso 15, que diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Coisa terrível, não é? As pessoas serão lançadas no lago de fogo. Confiaram nas suas obras. A segunda ressurreição, que é a ressurreição do ímpio, a primeira ocorre no Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? A palavra morte quer dizer separação. A segunda morte estarão separados, não é? A segunda ressurreição é a ressurreição do ímpio, que irá ressuscitar para vergonha e condenação eterna. O Evangelho de João, Jesus mesmo falou dessa ressurreição. Eu vou ler João capítulo 5, verso 28, para que você veja. Aqui Jesus não diz que há um espaço de 1000 anos. Diz que todos os que tiveram no sepulcro, vem a hora em que todos que tiveram no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Vamos ler João capítulo 5, verso 28. Diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então o ímpio também vai ressuscitar. O justo ressuscita para reinar com Cristo, mas o ímpio ressuscita para a condenação. A ressurreição do ímpio, de acordo com João 5:29, é uma ressurreição para a condenação. Então, após a última rebelião de Satanás, não é, quando ele promove Gog e Magog para lutar e depois de ser lançado no lago de fogo, agora ocorre essa ressurreição do grande juízo do trono branco. Primeiro, vamos falar um pouco do trono branco. O trono do julgamento era branco. Branco porque simboliza a pureza do juiz. Assim como as vestes de Cristo no capítulo 1 são brancas, o trono também ele é
branco simbolizando a pureza do juiz e o direito de julgar sobre toda a terra. Quando o trono aparece, diz que foge os céus e a terra, porque não se achou lugar para eles. Isso quer dizer que nenhum espaço será achado para a antiga criação, por isso que haverá depois novos céus e nova terra. Aqui vai estar diante do trono os mortos, grandes e pequenos. Quando fala de grandes e pequenos, está falando da universalidade do julgamento. Ninguém escapa, não importa se é grande, se é pequeno. Eles estavam em pé diante do trono, posição normal dos réus que ficam em pé, mas inclui também essa ideia de estar em pé, inclui a ideia da ressurreição dentre os mortos para o julgamento, que é a segunda ressurreição, e também vai haver a segunda morte. E aí diz-se abrir os livros. Os livros contêm os registros dos feitos dos homens, em contraste com o livro da vida, que tem o nome dos eleitos. Os livros não devem ser entendidos aqui como literais, mas sim como símbolos, no que diz que nada escapa ao conhecimento de Deus. Deus tem tudo registrado nos céus. Diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E claramente diz aqui no Apocalipse capítulo 20, que quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, e que o lago de fogo é a segunda morte, foram lançados, esta é a segunda morte, quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Segunda morte quer dizer uma perda irreparável e infinita para o homem, cujo destino é se tornar um filho de Deus, mas será eternamente separado de Deus. Isso simboliza o fato de não ter atingido a verdadeira vida com Cristo. Quem não atinge a verdadeira vida com Cristo está destinado à segunda morte. A primeira morte é a morte física, mas a segunda morte é a morte espiritual, que vai cruzar as fronteiras da eternidade. E o pior, uma eternidade sem Deus. Que Deus tenha misericórdia, que as pessoas se arrependam de seus pecados, que se volte para o único que pode perdoá-las e escrever o seu nome no livro da vida. Serão lançados todo aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida. Os livros serão abertos, mas o principal livro aqui é o livro da vida. Todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, aonde já está o diabo, a besta, o falso profeta, o inferno, a morte, serão lançados no lago de fogo. Ninguém vai lá para espontânea vontade. Note que a Bíblia é clara, serão lançados. Eles não vão querer entrar no lago de fogo, por isso serão lançados. Lançados não tem nada a ver com as suas escolhas, não é? Eles serão lançados no lago de fogo por não ter se arrependido, por não ter se voltado para Cristo, por não ter recebido a vida que é oferecida gratuitamente por Cristo Jesus. Diz que os livros serão abertos. Eu coloquei aqui primeiro 7 livros possíveis que serão abertos e depois eu estendi a lista para 10. Vamos ver 7 livros. Um dos livros que será talvez aberto é o livro da redenção. Apocalipse, capítulo 5, 1 menciona esse livro. Outro livro pode ser o livro da natureza. Romanos, capítulo 1, verso 25 a 27, menciona isso. Romanos, capítulo 2, verso 15 e 16, também fala o livro da consciência, que os homens serão julgados pela sua consciência, quer os defendendo, quer os acusando. Outro livro, o livro do pecado, não é? Do pecado dos homens, está tudo anotado.
Outro livro, o livro da lei. Aquele que não se arrepende, não vem para Cristo, continua debaixo da maldição da lei. Deuteronômio 31, 26. Outro livro, o livro da justiça. Não é? Quem é justo, continue fazendo justiça. Quem é sujo ainda. E, finalmente, o livro da vida. Outros 10 possíveis livros que nós encontramos no próprio livro do Apocalipse. O Apocalipse contém a palavra livro 21 vezes. E analisando o Apocalipse, nós encontramos esses 10 livros. Primeiro, o livro das 7 igrejas, que são 7 epístolas de Jesus. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Também vamos encontrar no Apocalipse 7.1 um livro selado, o livro que estava com 7 selos, que é aberto pelo Cordeiro de Deus. Cordeiro que abre o livro de 7 selos. Do capítulo 6 em diante, a abertura do livro até o capítulo 19. Também vamos ver outro livro selado, que é dos 7 trovões. Em Apocalipse 10:4, quando João ia escrever, veio uma voz do céu e disse: não escreve, sela o que está escrito. Também o livro aberto, que João acaba comendo, Apocalipse 10:8. Vemos também no Apocalipse 22:7, que esse livro do Apocalipse é o livro da profecia. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Vemos também o livro das palavras, toda palavra ociosa que os homens disserem vão dar conta no juízo. E Apocalipse 22:9 menciona o livro das palavras. Vemos também Apocalipse 22:18, o livro das pragas. Se alguém acrescentar qualquer uma das coisas, Deus acrescentará as pragas. E se alguém tirar alguma das coisas, será tirado sua parte do livro da vida. Olha só, também vemos o livro dos juízos, Apocalipse 20, verso 12. Vemos o livro das obras dos homens, Apocalipse 20, verso 12. E, finalmente, o livro da vida, o livro da vida do Cordeiro. Que Deus coloque o nosso nome nesse livro, que nós nos arrependamos de nossos pecados, que o Cordeiro escreva com o seu sangue no livro da vida o meu nome, o seu nome. Apocalipse 13:8 fala do livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20, verso 12, fala do livro da vida. Apocalipse 20, verso 15, fala do livro da vida. Apocalipse 3, verso 5, fala do livro da vida. Quem não tiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Próximo vídeo, vamos falar um pouquinho mais do lago de fogo. Quem é que será lançado no lago de fogo? Não perca, e eu espero que nem eu nem você seja lançado nesse lago, mas que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Deus te abençoe. Visão panorâmica do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo.